Olá, internauta, você que gosta de discutir políticas públicas no Brasil e que acompanha a TV Anesp, a sua TV de gestão pública brasileira. A TV que está sempre trazendo temas que estão na pauta do Brasil contemporâneo, relativo a políticas públicas. Hoje estamos dando continuidade à nossa série Políticas Públicas em Livros, abordando tudo que é lançado a respeito de política pública no Brasil. E hoje o tema é a atuação do Tribunal de Contas enquanto controlador de políticas públicas. E para isso nós trouxemos aqui no nosso estúdio, na TV Anesp, o André Rosílio, que ele é professor de Direito da FGV de São Paulo, doutor pela USP, mestre pela FGV e coordenador do Observatório do TCU na FGV e em parceria com a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público. O André Rosílio, que lançou recentemente o livro Tribunal de Contas da União, Competências, Jurisdição e Instrumentos de Controle. André, vocês fizeram aqui uma pesquisa a respeito da atuação do Tribunal de Contas da União nos últimos anos, buscando achar aí, traçar um perfil de como o tribunal vem atuando. Quais as conclusões que a sua pesquisa chegou? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, a oportunidade de falar com a TV Anesp, agradecer o convite em nome do Alex. É um prazer enorme discutir um tema dessa relevância, envolvendo a atividade de pesquisa a qual eu e o grupo de pesquisa do qual eu pertenço tem se dedicado nos últimos anos. O livro, Tribunal de Contas da União, Competência, Jurisdição e Controle, foi fruto de um diagnóstico de que o material disponível para consulta relacionado ao Tribunal de Contas da União no Brasil até hoje era um pouquinho escasso e se voltava prioritariamente a reagir às decisões do tribunal e menos analisar de uma maneira mais global o modo de atuação do Tribunal de Contas da União no contexto contemporâneo. Então, o livro ele é uma tentativa de organizar as competências do Tribunal de Contas da União, tentativa de entender o que ele tem feito no desempenho das suas competências. E, de um modo muito geral, a conclusão é que o livro chega, né, assim, de modo bastante sintético, é que as competências do Tribunal de Contas da União previstas no plano constitucional e legal são, de certo modo, plásticas, são muito fluidas. Então é difícil de saber de antemão, no plano do ordenamento jurídico, exatamente o que o tribunal pode e não pode fazer. Então ele tem um perfil de contornos um pouco indefinidos no plano normativo. E o Tribunal de Contas da União, o que a pesquisa identificou, que tem se valido um pouco desse campo de indefinição sobre suas competências, ou de dubiedade, né, para alargar seu campo de atuação cada vez mais. Um dos instrumentos que o tribunal tem utilizado para pavimentar novas vias de controle é justamente o seu poder normativo, que é um pouco curioso. Então ele tem editado, a pesquisa identifica, que ele editou algumas normas ao longo do tempo para pavimentar novas vias de controle, trazendo um pouco mais de segurança jurídica para uma atuação mais larga, né, do tribunal, de modo a interferir um pouco mais na própria gestão pública. Hoje a gente tem essa polêmica que ela veio à tona ano passado também com as mudanças na lei de introdução ao direito brasileiro, que é a do controle versus gestão. Até que ponto o controle ele pode interferir ou deve interferir na gestão, na avaliação de políticas públicas, na avaliação de efetividade mesmo. Não é só uma coisa contábil ali, quanto gastou, houve desvio, não houve desvio. Começa a olhar o resultado, o impacto daquela política pública. E aí, isso é uma discussão que está em tela, né? Qual os limites do Tribunal de Contas nesse sentido, porque muitas vezes acaba dando insegurança para o gestor público. Se você começa a avaliar o resultado ali, a efetividade, dizer aquele resultado não foi a contento, logo você vai ser responsabilizado, aí isso gera uma insegurança jurídica para quem está operando a política pública, né? Exato. Então, o que é uma curiosidade, né? Assim, o Tribunal de Contas, o problema não é exatamente o fato de ele analisar políticas públicas, políticas públicas do ponto de vista da eficiência, da efetividade. Esse não é exatamente o problema central. Se a gente for olhar no plano internacional, né, em outras cortes de contas no mundo, há um modelo de tribunal de contas mais tradicional da Europa continental. A França é um bom exemplo, em que o tribunal ele toma decisões mais interventivas, inclusive aplicando sanções, julgando contas. E tem um modelo de corte de contas, né, anglo-saxão, digamos assim, em que a avaliação de contas é mais pela ótica justamente de eficiência, efetividade. A diferença é que, nesse caso, quando as cortes funcionam mais como auditorias mesmo, ela não tem poder interventivo, de punir, etc. E o que acontece no Tribunal de Contas da União é que ele reúne um pouco desses dois mundos. Ele é, por um lado, uma corte de contas tradicional que aplica sanções, julga contas, etc.,
e também ganhou, a partir de 88, essa competência para ser uma auditoria mesmo, né, para fazer auditorias operacionais, olhar o modo de funcionamento da administração pela ótica da eficiência. E ele tem tido uma certa dificuldade de usar esses dois mundos. Então, tem sido comum ele olhar a administração pelo ponto de vista da eficiência, analisando políticas públicas, e aplicar nesse contexto os instrumentos que são de um outro tipo de corte de contas, né? Então, sancionar dentro de auditorias operacionais ou procurar usar poderes interventivos quando ele age mais como um instrumento para levantar informações, para fazer diagnósticos. É bom lembrar que, apesar do nome tribunal, né, para o internauta que está nos acompanhando, que não é aí do mundo jurídico, ele não é um órgão do Poder Judiciário, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Os ministros são indicados, são 9 ministros, 3 indicados pela Câmara, 3 pelo Senado, 3 pelo Poder Executivo. Que não necessariamente tem formação jurídica também, e aí ele é esse órgão auxiliar, e aí ele também desenvolve uma dinâmica própria, ele tem essas duas facetas aí para atuar. E aí, e como é que é o aspecto? Ele também gera uma jurisprudência, ele também gera uma linearidade, depois as decisões elas são tomadas conforme o precedente, ou está sendo muito tomado conforme o caso a caso ali? Pois é, tem essa peculiaridade, né? É um tribunal que é um auxiliar, pelo menos descrito como auxiliar da Constituição, mas toma decisões de modo bastante autônomo, né? De modo independente do Congresso. E tem essa dúvida sobre a consistência da jurisprudência do Tribunal de Contas da União ao longo do tempo. E o que o observatório do TCU, da FGV Direito SP com esse BDP tem identificado é que, não raro, as decisões do Tribunal de Contas da União não têm mantido essa linearidade ao longo do tempo. Então, o precedente, em alguns casos, não tem sido observado, ou não há propriamente um paradigma, um precedente, uma continuidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Isso gera um problema grave do ponto de vista da gestão pública, porque o gestor na ponta, quando ele tem lá que tomar uma decisão e há uma certa dúvida sobre o que fazer, né? Para ele diminuir essa dúvida, faria sentido que ele tivesse a segurança na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, por exemplo, dizendo que ele pode ir com segurança para aquele caminho e não por aquele outro. Se a jurisprudência ela é inconstante, ela não tem um posicionamento claro, isso acaba trazendo para o gestor uma insegurança. Ele não sabe exatamente o que ele pode fazer de modo seguro. Ele tem sempre a dúvida se aquela solução que ele for adotar no caso concreto vai poder ser no futuro julgada contra ele. Né? E às vezes ele toma a decisão de boa fé, querendo resolver o problema, e não consegue resolver o problema. Aí ele é punido por não ter conseguido resolver o problema. Acaba gerando essa insegurança e gera aquele folclore da administração pública, que é o seguinte, não assina nada, quem segue ordem não erra, então eu preciso de alguém acima de mim tomando a decisão. Muitas vezes o que o gestor mais espera é que venha a ordem, então assim, ele fica na inoperância esperando que venha uma ordem, seja de uma chefia ou seja até judicial, faça. Bom, se estão mandando fazer, eu faço conforme a ordem, eu me protejo. Né? É muito comum a gente ver também dentro da administração pública, quando tem que se pedir parecer, principalmente jurídico, mas não só jurídico, às vezes de engenharia, de outras áreas também, a tendência a ter o não é muito grande. Porque quem vai dar o parecer pensa, eu vou me responsabilizar? Então eu acho algum viciozinho qualquer para dizer, não pode, eu me protejo. Se o resultado da política pública não vai ser o melhor possível, não importa, mas eu segui a lei. Ainda é a mentalidade weberiana de processos e não a mentalidade de resultados. Mas para a gente ter uma mentalidade gerencial de resultados, é preciso haver segurança jurídica de que você não vai ser punido por tentar acertar. E é impressionante, assim, a gente que tem formação jurídica, trabalha na área de políticas públicas, muitas vezes nós já ficamos inseguros de tomar uma decisão. E imagina a grande maioria dos gestores que não são advogados, não são da área, não têm formação jurídica, ficam mais inseguros ainda. E certamente o prejuízo para isso na administração pública, na otimização dos recursos, acaba sendo muito maior, né? E agora, se a pesquisa de vocês aqui também gerou um observatório, né? Qual a relação da pesquisa com o observatório da FGV e da SBDP? Pois é, então, depois que eu concluí a pesquisa do doutorado, né, me juntei com outros colegas que também estavam pesquisando no Tribunal de Contas da União, e um diagnóstico meio que comum entre nós foi o de que faltava um olhar para o Tribunal de Contas da União mais consistente e voltado ao acompanhamento permanente das decisões do tribunal, tentando compreender exatamente se há uma linearidade na sua jurisprudência, enfim, as repercussões que as decisões têm na gestão pública, se elas estimulam a inovação,
se elas não estimulam a inovação, se elas facilitam, por exemplo, investimentos em infraestrutura, se elas trazem segurança jurídica para os diversos atores do mercado público. Enfim, faltava um olhar mais consistente na nossa avaliação sobre a atuação do tribunal. Aí nós juntamos, eram olhares diferentes para o Tribunal de Contas, né? Eu estava mais preocupado com as competências do tribunal, se estava conforme, desconforme as competências, outro colega estava mais olhando para a regulação, um outro para a burocracia. Nós nos juntamos e procuramos fazer esse acompanhamento permanente e atual das decisões do tribunal, né, na medida em que elas são tomadas. Então, no início de 2018, o observatório foi formalmente constituído e nós passamos a publicar diagnósticos bimestrais sobre a atuação do tribunal vinculado a 4 grandes eixos. Um era Tribunal de Contas da União e gestão pública, se ela torna a gestão pública mais burocrática ou menos burocrática. O outro eixo estava ligado à regulação, então quais os estímulos que o Tribunal de Contas dá para a regulação, se ele se substitui eventualmente ao regulador, se ele é deferente às decisões do regulador. O outro eixo estava mais vinculado a sanções, então que tipo de sanções o TCU aplica, tem consistência na aplicação das sanções, quais são os critérios, e o outro eixo mais vinculado às competências, tentando entender se as decisões elas estão conforme às competências do tribunal ou se eventualmente elas superam as competências do tribunal concretamente. Ou seja, realmente esse observatório ele é uma iniciativa inovadora, porque ele faz com o Tribunal de Contas mais ou menos o que o tribunal está fazendo com a administração. Eu estou olhando, avaliando o seu resultado do tribunal, olhando a efetividade da sua atuação, né, se isso está gerando resultado ou não, né, não só olhando a linearidade de jurisprudência, mas olhando o impacto daquilo que o Tribunal de Contas da União está fazendo. É um pouco essa ideia, é tentar melhorar um pouco o grau de informação sobre o tribunal, né? Então tentando entender um pouco do que ele faz e gerar um pouco de transparência sobre as decisões, melhorar a qualidade da informação pública sobre o Tribunal de Contas da União. Isso tem um pouco a ver com a trajetória de pesquisa da própria Sociedade Brasileira de Direito Público, que em 98, lá atrás, criou o primeiro observatório do Supremo Tribunal Federal. Naquele tempo o Supremo não era tão conhecido como hoje, né? Os 11 ministros o pessoal conhece mais do que time de futebol, né? É claro, naquele tempo os ministros ainda não eram xingados em avião. Exatamente, exatamente. Mas naquele tempo foi uma iniciativa inovadora, ter um observatório do STF e o objetivo era o mesmo, melhorar o grau de informação pública sobre o STF. E agora parece que é a vez do TCU, dada a relevância que ele ganhou nos últimos tempos, o grau de interferência que ele tem tido na vida pública brasileira, pareceu que fazia sentido ter um observatório também do TCU. Ele vem assumindo um protagonismo aí, né, que a gente discute isso, controle versus gestão dentro da administração pública, o protagonismo do TCU. E aí cabe colocar também que muitas vezes o TCU faz isso no vácuo da gestão pública, da administração. É claro que dentro da administração, o Poder Executivo é o que tem o maior contingente de pessoal, a maior abrangência de ações, assim vamos dizer, e, é claro, você tem ilhas de excelência e tem outras áreas da administração pública, do Poder Executivo no nível federal, né, estou falando, que às vezes não tem ainda toda aquela estruturação, aquela institucionalização para fazer uma avaliação de política pública. E aí, às vezes, no vácuo, o TCU acaba entrando. Porque a política pública ela tem 3 fases, a formulação, a execução e a avaliação. E até um tempo atrás, no Brasil, só se falava em formulação, aliás, primeiro só em execução, né? Depois veio a formulação, planejamento antecipado e tal. Aí, nas últimas décadas, começou-se a criar a cultura também de avaliação. Após a execução da política pública, eu vou olhar resultado, fazer relatório, sim, é chato, mas tem que fazer, para você levantar dados e a partir daí poder planejar o instante seguinte e planejar o passo seguinte e melhorar a gestão, né? E trazer mais eficiência, eficácia e efetividade. E aí, só que nem todas as áreas estão estruturadas para isso. É uma mudança cultural que está sendo feita no Brasil ao longo do tempo aí, e o TCU ocupou um pouco esse vácuo deixado pelo Poder Executivo da avaliação. E hoje se discute, né, até que ponto essa avaliação está sendo benéfica ou quando, em outros momentos ela pode estar sendo exagerada e gerando inoperância na gestão pública. E aí o observatório vai avaliar isso também, né, vai olhar até que ponto o TCU está entrando ou não entrando, podendo até inclusive ser propositivo, né? Sem dúvida. Esse ponto que você chama a atenção me parece bem relevante, porque o TCU, ele, ao longo do tempo, ele se estruturou internamente de uma maneira bastante consistente. Então, tem os ministros, que eles são nomeados, é um processo mais político de indicação, mas o corpo técnico é concursado, é altamente qualificado e estável, né? Então, ele tem naturalmente esse olhar mais panorâmico para a administração pública e consegue ter uma reserva de informação
que muitas vezes isso não é possível haver no próprio executivo, que tem mais rotatividade entre pessoas e tal. Então é natural que ele tenha um conhecimento acumulado elevado e que ele procure, de certo modo, colaborar com a gestão pública, trazendo sua experiência, suas informações. É que aí tem uma linha tênue entre o que é colaborar e o que é se substituir, né? Porque na medida em que começa a haver uma substituição do controlador, do gestor pelo controlador, isso acaba sendo ruim, porque acaba trazendo um pouco de insegurança jurídica. E você havia comentado sobre esse mapeamento do observatório. A próxima coluna, inclusive, do observatório que vai ser divulgada, o observatório tem uma coluna no Jota, né, que sai sempre às quartas-feiras. A próxima coluna vai tratar, inclusive, disso. E vai chamar a atenção para o fato de que, recentemente, quadros do próprio Tribunal de Contas da União têm sido nomeados, ou de auditores ou de ex-auditores, nomeados para ocupar cargos no Executivo, que é um movimento que tem se intensificado ao longo do tempo, né? Sim. Houve alguns casos esparsos no passado, agora de modo mais consistente, auditores ou ex-auditores do tribunal ocupando cargos dentro do Executivo. Assim, o objetivo geral, né, pelo menos declarado, é de trazer um pouco da expertise do tribunal para o Poder Executivo, de facilitar a interlocução do Executivo com o controlador e etc. Então, de fato, é um movimento esse, né? Claro. E vocês tocam num ponto também da questão do quanto que o controle substitui. Outro tema que está sempre na pauta hoje, que a gente vira e mexe, acaba entrando na discussão, é o privilégio, vamos dizer assim, o prestígio maior das carreiras de controle dentro da administração. É legal que o Tribunal de Contas da União tenha quadros qualificados, e o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos. Agora, você pegar, por exemplo, faixa salarial, entre outros critérios, você vê um prestígio maior para as carreiras de controle do que para a de gestão. Quanto que a União gasta, muitas vezes, com as carreiras de controle, é um valor desproporcional, positivo, é bom que seja alto, claro, mas é desproporcional ao que está sendo gasto com muitas carreiras de gestão. Isso só no nível federal. Se você desce para estados e até municípios onde tem não necessariamente um tribunal de contas do município, mas também órgãos de corregedoria, controladoria em nível municipal, órgãos de controle, você vê o prestígio que tem muitas vezes o órgão de controle. É mais importante controlar do que gerir. É claro, a gente tem o problema da corrupção no Brasil, que é um problema endêmico. Porém, muitas vezes, na ânsia de querer combater o corrupto, você engessa toda a administração. A gente tem a mania dentro do nosso ordenamento jurídico de pulverizar o dano por uma má conduta. Então, assim, eu não consigo punir, é difícil punir o infrator, então eu vou tentar impedir que o infrator haja. Ao tentar impedir que o infrator haja, eu impeço que todo mundo haja. Todo mundo possa agir. O infrator não agiu. Eu gosto muito de dar um exemplo, assim, um exemplo bobo, falsificação de documento. É difícil pegar o falsário. Uma vez que pega o falsário, é difícil punir. Uma vez que pune, é difícil fazer cumprir a pena. Então, o que eu tenho que fazer? Evitar a falsificação. Então, todo mundo é obrigado a ir no cartório autenticar documento. Todo mundo que é honesto é obrigado lá a pegar fila, pagar emolumentos e tal, e autenticar o documento. Existe muito pouco, né, na nossa cultura jurídica o benefício da dúvida, que tem, por exemplo, no direito anglo-saxão é muito mais comum isso. Você é honesto até prova em contrário, mas se eu te pegar, não é, tá tudo bem, dá uma reprimendazinha, não faz de novo, não. Se te pegar, você tá realmente em trouble, né? Tá com problema. E é uma cultura que eu acho que a gente tem que começar a pensar, mudar, né? Sem dúvida. Esse ponto que você toca, acho que é central, assim. Na minha avaliação, isso é uma avaliação pessoal, a legislação, o legislador de 88 para cá, para pegar um período, né, tem adotado um pouco essa diretriz de supervalorizar o controle e de estigmatizar a gestão pública ou o executivo, enfim, quem toma a decisão dentro da administração pública, olhar com muita desconfiança para o gestor. Isso, as normas que foram sendo ditadas ao longo do tempo, acho que refletem muito disso. Você pegar, por exemplo, acho que o melhor exemplo é a lei de improbidade. A lei de improbidade, ela coloca o gestor numa situação muito difícil, né? Porque ao dizer, por exemplo, que é um ato de improbidade, violar princípios da administração pública. Então, o que significa violar o princípio da moralidade, violar o princípio da impessoalidade? É muito vago, né? É o principiologismo no nosso ordenamento. Você tem a lei, mas você tem um princípio, e o princípio é assim, aquele dispositivo coringa. Exato. Você, entre aspas, revoga, né, revoga um dispositivo legal expresso na lei, não, de acordo com o princípio tal, aí você faz tudo. O princípio da igualdade, o princípio da justiça, o princípio
da economicidade, você faz tudo com isso e atropela ali e aí gera insegurança, depende do que está na cabeça de quem está julgando. Pois é, então o poder acaba ficando todo na mão do controlador. Se você que vai tomar a decisão não sabe exatamente o que é violar ou não o princípio da impessoalidade, você tem uma insegurança jurídica significativa, né? Você não sabe o que vai acontecer se você tomar aquela decisão, porque eventualmente um órgão de controle pode entender que aquela conduta que você tomou viola o princípio da moralidade, da impessoalidade ou qualquer outro princípio da administração. Se a gente tivesse uma linearidade de jurisprudência, por exemplo, como de novo no direito anglo-saxão, você poderia se fiar na jurisprudência. Aquele dispositivo legal, ele ainda é omisso, ele não tem como ser detalhado, mas a jurisprudência vai se assentando ao longo do tempo, e aí eu me fio naquilo para saber a conduta que é adequada ou não. Mas, assim, a gente tem hoje, inclusive a lei de introdução ao direito brasileiro que foi alterada, colocou lá dispositivos que a jurisprudência ainda vai precisar assentar, seja do Tribunal de Contas, de órgão de controle, seja judicial mesmo. Vai precisar assentar o que é aquilo, o que é erro, dolo ou erro grosseiro, por exemplo. Está escrito ali, mas, claro, não tem como a lei entrar nesse nível de detalhamento. Agora, a gente precisaria ter uma linearidade de jurisprudência. Não dá para ser conforme a bola da vez, conforme o casuísmo. Caso hoje eu acho que é assim, que isso aqui é erro grosseiro, amanhã eu acho que não é. Ou então aquele julgamento que muitas vezes acontece, principalmente nos nossos tribunais superiores, conforme o réu, o acusado ali, o investigado, o auditado. Nesse caso é erro grosseiro, no outro não é. A gente precisa ter uma linearidade, uma impessoalidade, né? Então, sem dúvida, a segurança jurídica ela não vem só da lei, né? Vem da aplicação concreta da lei pelos tribunais, pelo Tribunal Judiciário ou Tribunal de Contas, né? É preciso ter essa segurança jurídica vinda da jurisprudência. E é um pouco o que o observatório tenta fazer, né? Cobrar um pouco de coerência, linearidade, transparência nas decisões do Tribunal de Contas. E sobre a lei de introdução, né? Ela procura dar um estímulo a trazer mais segurança jurídica para a gestão pública. O caso do dispositivo que fala que o gestor só vai ser punido em caso de dolo ou erro grosseiro é uma tentativa. E o próprio Tribunal de Contas vem aplicando já esse dispositivo e, em alguns casos, de maneira um pouco equivocada. Então, para citar um exemplo concreto, né, de um gestor que que o tribunal reconheceu recentemente que ele não faria sentido punir ele, porque, dadas as circunstâncias concretas em que ele estava envolvido, ele não teria como antever possíveis irregularidades no contrato, né? Então decidiu não punir, mas paradoxalmente exigiu desse gestor público o ressarcimento de prejuízo ao erário. Então fica um pouco difícil, né? Então você reconhece que ele não teve dolo e nem praticou um erro grosseiro, mas ele ainda assim é responsável por ressarcir o prejuízo. Então ele responde com patrimônio próprio por um erro excusável, né? É uma inconsistência na jurisprudência do tribunal que nós procuramos apontar recentemente. Isso aí gera insegurança, certamente, né? Aquela coisa, você tem lá o batedor do pênalti, chutou para fora. Ele quis acertar, né? A princípio, você tem que punir o jogador que entrou com doping, que fez mala preta, tá? Agora o cara chutou o pênalti e errou. O goleiro defendeu, chutou para fora, aí ele é responsável, né? É complicado. Isso gera realmente uma insegurança que precisa aí ser melhorada. Ninguém tem a obrigação de acertar sempre, né? Isso é impossível. Exigir isso é exigir o impossível daquele que toma a decisão. Hoje a gente tem aquela coisa, tem que punir o fraudador, tem que punir, isso é o nosso ordenamento jurídico inteiro, é quando pega o falsário, o corrupto e tal, tem uma punição exemplar, e até pouco tempo atrás no Brasil não tinha, hoje está começando a ter, mas ainda tem muita disputa institucional para se fazer. Nós temos hoje aí a prisão em segunda instância, ela ainda é precária, ainda baseada em jurisprudência, não está na lei. Tem ainda a questão do foro privilegiado, que protege maus gestores no andar de cima, né? Eu falo até que na polêmica do ano passado, as alterações da lei de introdução do direito brasileiro diziam que aquilo ia ajudar o corrupto. Eu falei, não, aquilo ali, o corrupto pode se beneficiar, ele vai usar o mesmo argumento do gestor de boa-fé para se beneficiar, mas você não pode punir o gestor de boa-fé. E as alterações na lei de introdução do direito brasileiro, elas iam proteger o gestor do segundo escalão para baixo, porque hoje em dia quem já tem foro privilegiado não precisa daquilo ali como garantia jurídica, se garante de outras formas, a impunidade ela é garantida muitas vezes de outras formas. Então, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, de dar essa segurança, de garantir a punição para o fraudador. Hoje, por exemplo, está lá no Congresso a nova lei de licitação que tenta melhorar isso aí, porque a atual lei, a 8666, também ela parte do pressuposto de que todo gestor que trabalha numa licitação é um potencial corrupto. Ele é corrupto até prova em contrário. Então você tem que provar que você não é corrupto. Então
Aí fica aquela coisa, a licitação é o menor preço. Se eu o menor preço, não vão dizer que eu estou corrompendo, mas o menor preço não é o melhor produto. Então aí você compra um produto de qualidade ruim, aí você não faz, ou faz muito pouco, análise de custo-benefício. Olha, é preço, é o menor preço, eu me garanto com o menor preço de que não houve problema. E quem perde com isso é o cidadão lá na ponta, que o Estado contrata mal, contrata um produto ruim, pagando às vezes mais do que aquele produto ruim vale, apesar do preço ser o menor, e o serviço às vezes não é prestado como poderia ser prestado de mais qualidade, com mais qualidade para o cidadão. Né? Não, sem dúvida. Acho que a lei de licitações é outro exemplo de uma lei que procurou, aqui usa uma expressão forte, né, mas criminalizar, entre aspas, o gestor, né? Porque ela parte da premissa de que o gestor ele não pode ter discricionariedade, liberdade alguma para tomar decisão. Ele tem que estar amarrado, ele tem que ser um gestor boca da lei e tal. E por meio de critérios muito objetivos como esse. Então, você só pode escolher o produto pelo menor preço. Não parece que faz sentido leis, ou se exigir que o gestor não tenha liberdade alguma para tomar decisão, né? Essa não parece que é a melhor saída. Pode ser que assim se evite corrupção, o que é bem questionável, né? Porque a Lei 8666, que é a lei de licitações, parece que ela não foi capaz de evitar malfeitos, né? Porque só basta ler o noticiário. E além de não evitar problemas de corrupção, pode ser que ela inviabilize ou prejudique muito a gestão pública. Então, isso não atinge nenhuma coisa e nem outra, né? Acaba sendo negativa tanto para o combate à corrupção quanto para a gestão pública. E aí, mais alguma, estamos já caminhando para o final, né? Mais alguma coisa importante aí da obra que seria legal colocar para o internauta? O que eu acho que é interessante, talvez, chamar a atenção um pouco do trabalho que o Observatório tem feito aqui de agora em diante, é que vale a pena talvez acompanhar. Então, como eu tinha dito, tem as colunas no Jota que têm sido publicadas semanalmente, que agora o Observatório conta com mais pesquisadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, de vários locais, e nós temos procurado trazer mais transparência para a atuação do tribunal, um pouco mais de informação sobre o modo como ele funciona, toma suas decisões, etc. É muito importante essa iniciativa de vocês, claro, não ficar dependendo do Estado. O governo tem que criar um órgão para observar e fazer a política pública. Não. Hoje a gente vê a questão em rede, né? A sociedade agindo, trabalhando aí, produzindo o trabalho. Olha, eu estou fazendo a minha parte, está aqui o observatório, tem gente qualificada aqui, pessoal, professor universitário, doutorado, fazendo as pesquisas e apresentando a proposta. Está aqui o resultado do nosso trabalho e vamos para o debate. Né? Eu acho que é assim que a gente melhora a gestão pública no Brasil. É interessante o interesse que o Tribunal de Contas da União tem despertado na academia. Para citar um exemplo da FGV aqui de São Paulo, pelo menos umas 10, 15 pesquisas em andamento de mestrandos ou graduandos, de pessoas interessadas em entender mais o tribunal. Então é um fenômeno novo que acho que tende a crescer, dada a relevância do tribunal em nível nacional mesmo. Com certeza, e é assim que a gente vai contribuir para o debate de políticas públicas no Brasil. André, obrigado aqui pela entrevista com a gente na TV Anesp e agradeço também a você, internauta, que nos acompanhou até agora e que gosta de discutir políticas públicas no Brasil. Acompanhe sempre a TV Anesp aqui na internet, nessa página na Gestão Pública BR ou na EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. São os espaços da Anesp, os espaços da nossa carreira que busca trazer aí para a sociedade tudo que vem sendo discutido de políticas públicas no Brasil, na medida do que a gente consegue fazer cada vez melhor aí para você, internauta. Então, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.